Olá, esse é o MCast, o podcast do Mandalite. E esse é o nosso episódio número 1, inaugurando um novo formato em comemoração aos 25 anos do escritório. Meu nome é Camila Durratti e para falar um pouco dessa trajetória que se iniciou lá em 1997 e também das expectativas para o futuro no cenário dos escritórios de advocacia, convido hoje para nossa conversa Renato Mandalite, sócio do Mandalite, e Karina Batistucci, diretora jurídica do escritório. Olá, Renato. Olá, Karina. É um prazer receber vocês por aqui. Olá, Camila. Olá, Karina. Olá, Renato. Olá, Camila. Iniciando pela história do Mandalite, quais fatores foram marcantes e decisivos para que o escritório chegasse aos 25 anos? Camila, entendo que o escritório, quando ele se lançou aí, saindo de um modelo muito tradicional e conservador, né, um escritório familiar e pequeno, dois fatores foram fundamentais. O primeiro foi o empreendedorismo e o segundo foi a coragem de querer mudar, né, que faz muita parte do nosso DNA. O escritório, a primeira experiência que o escritório teve com o contencioso foram em contratos pequenos, regionalizados, mas mesmo assim com maiores volumes do que um consultivo tradicional. E o escritório sempre teve uma preocupação muito grande com a tecnologia acoplada ao serviço para facilitar o advogado. O Dr. Mandalite, mesmo sendo um advogado tradicional, que teve passagens aí pela OAB e pelo nosso judiciário, né, com um advogado renomado, sempre teve esse olhar de trazer qualidade e agregar valor para a prestação de serviços que o escritório colocava na cidade e até para a região. E assim a gente foi galgando espaço, ganhando visibilidade na capital. Na capital fizemos parcerias com grandes escritórios e com essa parceria com grandes escritórios nós começamos a tratar contencioso. E o contencioso de grandes volumes, mas com o uso já de sistemas, de ferramentas que nos atendiam, e assim o escritório foi crescendo, tivemos a participações em licitações públicas que nos ajudaram a crescer, que foram grandes experiências para a gente se moldando, e chegar em 2008 com um time próprio de tecnologia dentro de casa, que foi a nossa grande virada de chave aí, efetiva de um escritório tradicional para um escritório com um olhar estratégico, um olhar tecnológico e de uma gestão de grandes volumes de ações. Camila, e foi exatamente nesse ponto que a Karina disse, né, em 2008, 2009, que eu ingressei no Mandalite Advogados, né, quando eu e o José Edgar, quando nós saímos de um grande escritório, que na época nós éramos sócios, né, eu estava lá há 18 anos, o José Edgar para acho que 21 anos, né, e nós tínhamos desenvolvido lá um modelo de operação voltado para ações de volume. Nós, e o escritório naquele momento, né, esse grande escritório que eu me refiro, ele decidiu não mais estar nesse negócio de ações de grande volume. Nós saímos desse escritório com os processos e com os clientes e com as pessoas, e nós nos juntamos ao Mandalite Advogados. Na época, meu pai já não estava mais, mas estavam o Rodrigo e o Reinaldo, que são meus irmãos, à frente do escritório, né, juntamente com a minha mãe. E a Karina também já estava lá, e nós decidimos fundar o JBM, né, que foi o primeiro escritório, pelo menos até onde a gente tem notícia, que foi o primeiro escritório voltado exclusivamente para a gestão de contencioso de volume. Então, o JBM ele nasceu a partir de toda a estrutura, os processos, o know-how e principalmente a tecnologia do Mandalite Advogados, que já estavam embarcados no Mandalite Advogados e que foram compartilhados com o JBM, né? E, nesse momento, nós ficamos com dois escritórios, o JBM, que tinha essa pegada, vamos dizer assim, muito voltada para a gestão de contencioso de massa, de volume, e o Mandalite Advogados, que a gente, naquele momento, nós deixamos ele mais voltado para a área de seguros, resseguros, planos médicos, planos de previdência, para atender as seguradoras e as entidades de previdência complementar, que era um negócio, que era uma linha, um segmento dentro do mundo jurídico que eu trazia, né, com a minha experiência, com a minha bagagem desenvolvida ao longo desses 18 anos, então, né,
de advocacia, e a gente deixava isso no Mandalite para deixá-lo mais voltado para essa área. E o Mandalite até hoje continua muito voltado, muito especializado nesse segmento jurídico, que, como eu disse, é o atendimento a seguradoras, operadoras de planos médicos, entidade de previdência complementar. Foi muito longo o caminho do escritório até aqui. Como que vocês enxergam a mudança do Mandalite do ano 1 para o ano 25? Tem história aí, hein, Karina? O Mandalite ele se transformou de uma família de 7 membros numa grande família aí, ao passo de estarmos hoje somados no mundo jurídico com 400 e poucas pessoas, né? Então, somos uma grande família. Acredito que essa transformação ela só foi possível graças, de novo, né, ao empreendedorismo dos sócios, a parceria dos sócios conosco, confiando no trabalho de todo o time jurídico, os clientes, né, que seguem conosco nessa jornada. E não é uma jornada que foi fácil, tá, Camila? Uma jornada que tivemos muitas pedras pelos caminhos, inclusive muitos julgamentos, mas seguimos firmes no nosso propósito de atender o contencioso com a qualidade, com um viés de consultivo, com sócios engajados na operação e sempre trazendo embarques tecnológicos e inovação. Tanto é que em 2014 nós deixamos de trabalhar por células, que era o padrão de mercado e continua sendo ainda em muito tempo, e viramos as esteiras. E também, de novo, fomos pioneiros nessa mudança de modelo. Esse modelo nosso, ele passou a ser usado, inclusive, por alguns clientes, e novamente fomos criticados, mas seguimos adiante. Inclusive, tivemos até quebras de paradigmas internos, cultural, com os nossos próprios advogados, porque realmente é uma mudança muito radical, mas foi uma mudança que trouxe visibilidade, que trouxe uma gestão diferente, que trouxe a condição de trazer para o cliente o processo faseado, para ele olhar efetivamente o que importa, e começamos a criar insights aí no mercado de novos produtos voltados para o mundo jurídico. Acho que foi uma grande virada, viu, Camila? Foram 25 anos de muita construção. A Karina, ela está vendo assim o todo, né? Mas ela contou de uma mudança, né? De uma alteração na forma de trabalhar muito importante que nós operamos em 2014, né? E foi uma mudança aí que foi conduzida pela própria Karina, né? A Karina conduziu isso juntamente com o José Edgar, com o apoio do Reinaldo também na época. Mas antes disso, antes dessa mudança, se nós olhássemos para os 2 escritórios de advocacia, nós tínhamos mais de 1.000 advogados, salvo engano, eram 1.082 advogados. Nós conduzíamos, em média, né, naquela época, 320 mil processos judiciais. Hoje a gente está aí com 280, quase 300 mil já na média também, né, Karina? Sim, isso mesmo, Renato. Mas nós chegamos a bater, durante períodos aí de grande volume de processos, chegamos a bater mais de 500 mil processos por mês sendo conduzidos pelos escritórios. Fazíamos também, na época, mais de 10 mil audiências por mês, só pelo escritório, né? E na época que os processos eram físicos, ou seja, que os advogados precisavam ir até o fórum, né, para acompanhar os processos, para tirar cópia dos andamentos, quer dizer, não tínhamos os processos, os sistemas de processo eletrônico que nós temos hoje. Nós fazíamos mais de 113 mil diligências todo mês, né? Todo mês nós tínhamos mais de 120 mil, 113 mil audiências por mês, né? E isso nós fazíamos já com o apoio de uma área de tecnologia que, em 2013, salvo engano, já tinham mais de 70 colaboradores. Então, todas as soluções de tecnologia que nós desenvolvíamos, elas eram próprias, porque nós contratávamos pessoas de tecnologia para interagir com os advogados em times, já naquela época, multifuncionais, para a gente poder criar soluções, né, próprias para atender as necessidades dos advogados e dos nossos clientes. E, juntamente com a área de tecnologia, à parte, nós tínhamos também uma área de serviços, que nós chamávamos de BPO, e nós tínhamos 480 colaboradores que faziam a gestão das audiências e das diligências, né? E aí fomos também para essa área, criando softwares e sistemas próprios para poder gerenciar
esse volume tão grande de atos, né, que eram mais de 10 mil audiências, 113 mil diligências mensais, né, mensalmente. Então, era uma operação que exigia muita tecnologia. E aí, lembrando aqui, 2008, Karina vai lembrar muito bem disso também, nós construímos os fluxos e os processos. Não são processos judiciais, mas fluxos de processos internos para gestão de carteiras de processo. Em 2010, nós criamos o primeiro robô de automação, e a Karina vai se lembrar disso, que foi para gerenciar uma carteira de processos do DPVAT. Então, em 2010, a gente já tinha... Aliás, 2008 foi o DPVAT, foi o fluxo. 2010, primeiro robô de automação que se tem notícia no mercado jurídico, que não era no DPVAT, era exatamente para fazer a atualização dos processos, pegar os sistemas dos processos eletrônicos no Brasil, os robôs iam até eles, buscavam informação e traziam para o nosso sistema, que se chama Graco, né? Em 2011, a gente criou o clicador, foi 2011, né, Karina? Isso mesmo, já acoplamos o clicador dentro do Graco, como uma ferramenta de trabalho, exatamente. Exatamente. Então, o clicador, o que era o clicador? O clicador era uma ferramenta que elaborava automaticamente peças peças processuais. Isso, petições simples, manifestações simples, todas parametrizadas de acordo com a estratégia de cada um dos nossos clientes. Então, para vocês verem, né, a gente teve aí essa evolução, mas essa evolução foi muito calcada, muito suportada por investimento em tecnologia. Tanto assim que em 2012, nós começamos a investir em inteligência artificial. Veja, 2012, nós estamos aqui em 2022, 10 anos depois disso. Quando a gente fala hoje em inteligência artificial, já é um pouco lugar comum, né? Mas na época, em 2012, os sócios achavam que nós estávamos malucos, né? Alguns deles falaram, não, peraí, o que vocês estão fazendo? Então, foi algo realmente bastante inovador, o nosso investimento, ainda enquanto escritório de advocacia, em inteligência artificial. Aí, em 2013, a gente acabou criando, junto com o escritório e a Fint, né, que nasceu em 2013, o primeiro sistema de inteligência artificial aplicado ao mundo jurídico. A gente acabou aplicando num cliente do Mandalite, numa demanda de um cliente do Mandalite, onde os advogados analisaram, na época, quase 20 mil decisões judiciais, né, e fizeram a classificação dessas decisões e tudo mais. A gente criou uma ferramenta que conseguiu analisar, na época, 13 mil decisões, 13.362 decisões, para ser exato, e fez isso num trabalho em que os advogados demoraram 45 dias, 25 advogados demoraram 45 dias, a máquina fez, salvo engano, em 14 horas, conseguiu ler todas as 13.362 decisões, classificar essas decisões, uma curacidade aí em algumas entidades próxima de 92%. Então, tudo isso dentro de um escritório de advocacia, dentro do Mandalite Advogados, dentro do JBM, a gente acabou construindo ao longo da nossa trajetória, né, várias ferramentas e sistemas que acabaram nos levando onde nós estamos hoje, ao longo dos 25 anos, né? Porque sem essas ferramentas, e principalmente sem o mindset das pessoas em adotar, em trabalhar com tecnologia ao longo desses 25 anos, certamente nós não estaríamos aqui, porque com isso, com esses investimentos, nós reduzimos custo e aumentamos produtividade. E qualidade, né? Nós conseguimos estabilizar relações com o cliente, entregar melhores resultados e fidelizá-los, né? Então, assim, foi uma grande virada, efetivamente. É verdade, bem lembrado. Vocês citaram que as mudanças do escritório acabaram encontrando desafios, inclusive julgamentos. Isso teve a ver com essa incorporação da tecnologia na rotina de trabalho? E como que o escritório superou esses desafios? Olha, Camila, eu acho que foram dois fatores. O primeiro foi o escritório, como o Renato bem disse, assumir quando nasceu o JBM, né, quando o Mandalite já começou a crescer e ter essas parcerias grandes, quando o escritório assumiu no mercado ser um escritório de contencioso de volume, que isso não era trivial. E o segundo foi, sim, a questão do uso e embarque de tecnologia, onde nós, através da gestão de sistemas muito, muito mais avançados em controles de prazo e de processos, nós tiramos, vamos assim dizer, né, a autonomia do advogado fazer o que ele quisesse com aquela base de processo que antigamente ele tutelava. Então, a gente passou por esse
pré-julgamento aí, esse preconceito, vamos dizer, quando nós nos posicionamos no mercado como escritório de contencioso de volume, onde nós teríamos, sim, entregas qualitativas, e os clientes estão conosco até hoje, então acho que isso já é suficiente, né, para demonstrar a evolução do escritório e como a qualidade ela se mantém, e até melhorou, e a questão interna, cultural, né, dos nossos advogados entenderem que essas mudanças trariam melhores benefícios até para o dia a dia deles. Mas, a princípio, é algo que traz aquele incômodo, aquela insatisfação, ele deixa de gerir o dia dele e ele passa a ser gerido por um dia onde os prazos, os compromissos dele estão no sistema, então os processos eles têm muito mais visão à vista para que toda a liderança possa ver, e até o cliente. Então, eu acho que são superações que nós tivemos enquanto mercado, enquanto empresas, né, sociedade de advogados, e hoje nós temos aí times que são engajados conosco e conosco aí para os próximos desafios, né, Renato, que a gente está sempre olhando para o futuro. Sem dúvida. E pegando a Karina, você vai se lembrar bem, Karina, quando nós começamos, né, e principalmente depois, né, já em 2014, quando a gente implantou o sistema de esteiras de trabalho, né, e a gente teve aí uma redução de custo operacional muito significativa, porque a gente, na época, geria aí aproximadamente 300 mil processos com mais de 1.000 advogados, e aí a gente passou a gerir com 240 advogados na época, né, hoje a gente tem mais, mas eram 240 advogados. Nós enfrentamos, como eu posso dizer, críticas, né, do mundo jurídico, e dizia que nós não éramos escritório de advocacia, que nós iríamos acabar com a advocacia, que isso não tinha cabimento, porque nós estávamos acabando com o trabalho de advogado, e de alguma maneira, né, tivemos algumas, antes disso, né, tivemos também uma reportagem numa revista bastante importante no mundo de negócios, né, onde deram um título para a reportagem que, puxa, não foi... É o título que as pessoas conseguiam entender naquele momento, que elas não estavam enxergando, né, o futuro do trabalho do advogado, o futuro do trabalho da advocacia, como nós enxergávamos, pelo menos para o segmento que nós atuávamos, né? Muito voltada para produtividade, muito voltada para aporte de tecnologia, muito voltada para fluxos e processos, mas, de alguma maneira, apesar de todas essas críticas que nós recebíamos, nós não nos deixávamos abalar por elas, né? Nós seguimos em frente, nós sabíamos que nós estávamos construindo algo que era absolutamente inovador, não só no Brasil, mas no mundo, né? Tanto assim que, a despeito das críticas, nós tivemos o privilégio de ir até a Harvard Law School, conversar com as pessoas lá, com os professores de lá, para mostrar, para dizer o que a gente estava fazendo, principalmente no mercado brasileiro, que é um mercado muito marcado pelo litígio, né, um alto volume de contencioso, e a forma de se enfrentar esse alto volume de contencioso é com fluxo, com processo e com tecnologia. Não tinha outra forma, né? Você tinha que, efetivamente, enfrentar isso com essas armas, com essas ferramentas que nós dispunhamos à época. E nós sabíamos que esse era o caminho, mas essas críticas, vamos dizer assim, que hoje, né, eu ouço, muitas vezes, quando eu vou falar em alguns lugares, as pessoas falam, vocês foram visionários, quer dizer, de malucos, né, entre aspas, e você também estava nesse grupo, Karina, nós passamos a ser visionários, né? Mas a gente nunca desistiu, nós sempre sabíamos qual era o caminho que nós estávamos trilhando e onde nós queríamos chegar, né? Que é exatamente no escritório, com pessoas trabalhando com tecnologia e com muita qualidade e produtividade, né? Então, nunca nos deixamos abalar, como eu disse, para essas críticas que muitas vezes beiravam a maldade, mas também não tinha problema nenhum, né? Nós continuávamos ali fortes e firmes no nosso propósito. E eu acho que nós, até pela forma com que a gente sempre se posicionou, e a gente conseguia ver, né, que nós sempre tivemos grandes clientes, né, Renato, escritório, né? Desde escritório pequeno, que éramos tradicional lá, meados de ano 2000, nós tínhamos clientes importantes e relevantes, né? E nós começamos a ver com a evolução, e eu acho que à frente de muitos outros escritórios, a mudança que os clientes estavam tendo. Os clientes passaram a ter a gestão dos processos deles,
ao longo do tempo. E muitos escritórios não perceberam essa mudança, porque por muito tempo os escritórios faziam a gestão do que eles queriam informar aos clientes. E os departamentos jurídicos, eles foram se estruturando, né? E nós nos consolidamos, porque sempre com as mudanças do departamento jurídico dos clientes, com qualquer indicador que vinha, qualquer informação adicional que se pedia, a gente sempre teve muita facilidade em se adaptar e a fornecer essas informações, mas tudo por conta de ter um sistema próprio, customizável, flexível e altamente adaptável. Então, a gente esteve à frente, e acho que nós seguimos à frente, porque a gente vive muito intensamente ainda essa necessidade de informações dos clientes, e nós vemos no dia a dia que não são todos que entregam, né? Falando um pouco mais sobre esse clima de mudança, sobre o futuro da advocacia, é inegável que o mundo jurídico está mudando. Quais mudanças vocês acham que ainda estão por vir? Eu acho que a questão da metodologia ágil, né, Renato? Aí eu vou deixar com você, mas eu acho que a parte da tecnologia, acho que muita gente entendeu, muitos não têm, mas a maioria entendeu que é condição hoje você ter embarque tecnológico dentro do escritório, né, até para gerir informações e toda a mudança do judiciário, mas acho que a forma de gerir convencional também precisa evoluir. E não é à toa que a gente está trabalhando com a metodologia ágil no escritório, desde 2020, um projeto aí engajado e pioneiro do Renato, em trazer essa visão desafiadora do mundo tecnológico novamente para dentro dos escritórios, e tenho certeza que a gente vai colher ótimos frutos. Mas eu vou dar a palavra para o Renato, mas eu acredito que esse seja o grande caminho aí, Camila, a grande virada. Eu concordo com você, Karina. Eu acho que além de todo o embarque tecnológico, né, os escritórios, eles, para embarcar a tecnologia, né, existem alguns caminhos. Né? Você pode ou desenvolver internamente, como nós fizemos, e foi um caminho longo, duro e árduo, né, Karina? Ele tem vantagens e desvantagens, né, do desenvolvimento interno, mas pelo nosso tamanho, a gente percebeu que ficar comprando tecnologia de fora, nós íamos pagar muito para os fornecedores quando nós poderíamos desenvolver a nossa tecnologia proprietária, mas também ao lado de desenvolver internamente, os escritórios podem terceirizar completamente o desenvolvimento tecnológico, né, a produção das ferramentas tecnológicas do escritório, ou ter um meio a meio, né, um pessoal dentro e um pessoal fora, né, o pessoal dentro desenvolvendo as ferramentas que importam, mas são mais voltadas para o core do escritório, e usar fornecedores externos que podem colaborar com o time interno para desenvolver as soluções. Agora, tudo isso, né, é muito fácil dizer, mas é muito difícil hoje para os escritórios que se organizam de uma maneira mais tradicional, eles embarcarem como eu posso dizer, toda essa tecnologia, porque não faz parte do dia a dia do escritório. Nós, advogados, na faculdade, pelo menos agora, isso começou a mudar, mas nós não temos treinamento, nós não desenvolvemos, nós não adquirimos conhecimento sobre tecnologia, sistemas de informação. Isso está mudando agora, mas até pouco tempo atrás, você não tinha essas matérias na faculdade. Então, como é que você faz isso? Você tem que ter um modelo de gestão, né? E o modelo de gestão hoje, que eu acredito, né, como a Karina falou, que se afigura o mais aplicável aos escritórios, é o Scrum, né? É um modelo que já está sendo adotado pela maioria das empresas, e os escritórios, e também pelos departamentos jurídicos, os escritórios, eles não podem não estar aplicando uma metodologia ágil, no nosso caso, nós escolhemos o Scrum, para se relacionar até melhor com os seus clientes. Mas, para você ter essa metodologia, exige, para você implantar essa metodologia, quando você fala, implantamos o Scrum aqui. Mas você vê que, na verdade, não é bem assim, né? Você vai ver as rotinas e as cadências, elas não refletem a implantação verdadeira do Scrum, efetiva, né? Você precisa, na minha concepção, muitas vezes mudar a cultura do escritório, mudar a cultura do advogado. E aí eu estou falando de mudança coletiva. Né, o escritório e seus membros, seus sócios principalmente,
precisam não apenas compreender e entender a importância dessa mudança, mas adotar efetivamente uma nova postura e comprar a mudança, né, em última análise. Eles precisam mostrar para as pessoas que trabalham com eles que aquilo é o caminho, e eles precisam praticar, eles precisam entrar na metodologia ágil, eles precisam praticar. Então, cultura é fundamental. E outro ponto que é fundamental, e aí é um pouco mais individual, é o mindset. O advogado precisa mudar o mindset. O advogado precisa compreender que tecnologia, a partir de agora, e as metodologias ágeis, para a aplicação dessa metodologia no seu dia a dia, na prestação do seu serviço, na prestação do serviço que ele presta ao cliente, é imprescindível. E, portanto, ele tem que mudar a cabeça dele, a forma como ele encara a tecnologia, não como uma inimiga, mas como uma parceira, como uma ferramenta importante para ele prestar serviços melhores aos seus clientes e até mesmo prestar novos serviços aos seus clientes, ampliar a sua prática com novas ferramentas tecnológicas e, evidentemente, novas fontes de receita. Então, tem um caminho, eu digo aí, muito difícil a ser trilhado por todos os operadores do direito, sobretudo aqueles que atuam em escritórios de advocacia, que precisam mudar a cultura do escritório, mudar o mindset para poder efetivamente implantar uma metodologia ágil que efetivamente seja mais adequada aos serviços e ferramentas que ele coloca à disposição dos seus clientes. Então, é um caminho duro. E digo a vocês, né, a Karina disse que a gente implantou, a gente começou a implantar, mas não é do dia para a noite que isso acontece. Nós temos hoje times, né? Antigamente nós tínhamos as esteiras, mas hoje nós temos times que andam numa outra velocidade e times que não andam na velocidade que a gente deseja. Então, a liderança das pessoas, eu vou dizer, a liderança da liderança é muito importante nesse ponto, né, Karina? O que você acha? Você acha que é aquela história de mudar o mindset, ter uma cultura que abriga, né, esse tipo de mudança, mas não são todos que caminham na mesma velocidade. A gente tem observado isso, né? Nós vemos muito a questão dos conflitos culturais e até de questionamentos em relação à metodologia, né? Por isso, algo que tem que partir mesmo da pessoa, né? O mindset da pessoa precisa mudar e a necessidade de nós fortalecermos a nossa cultura todos os dias. Porque com a demonstração e com a visão dos times que estão tendo sucesso dentro do uso da metodologia, nós temos visto a propagação, né, do interesse e todos mudando a visão, né, do uso da metodologia. Mas é um grande desafio, Camila, você olhar para o seu cliente, para o seu trabalho como grandes e micros projetos, onde você tem o controle e você tem a troca de tomada de decisão com todos. Então, é mudar realmente a cultura de trabalho. Então, envolve todos os nossos valores e foi por isso também que nós reforçamos e lançamos os nossos valores em meados de junho do ano passado, justamente para que toda essa mudança que nós vemos, que a gente tem visto no escritório e praticando no escritório, ela esteja concatenada com as nossas práticas diárias de trabalho e valores da empresa. Vocês falaram muito sobre cultura de trabalho. Como que isso pode ajudar um escritório a alavancar os seus serviços e os seus resultados? Olha, Camila, eu acho que é fundamental. Os times têm que estar engajados com o propósito da empresa, o time tem que saber o que ele precisa entregar, o que o cliente espera dele e, principalmente, se ele está alinhado com o propósito do escritório. Então, a cultura e os valores que fazem, né, da nossa cultura aí forte, ela precisa ser praticada todo dia. E também não é algo trivial, é algo que a gente tem trabalhado muito, inclusive com a liderança, os nossos movimentos de desenvolvimento de liderança, nós temos times engajados na questão de valores, a questão dos valores da cultura tem sido top-down, o Renato, ele comprou esse propósito da empresa e isso fez toda a diferença, porque quando você tem o CEO, a diretoria engajada, com um mindset diferente, com a cultura, com os valores e com a metodologia, você dá o exemplo. Então, tenho certeza que sem o exemplo e sem a liderança engajada, nós não conseguiríamos bons resultados. Mas eu costumo dizer que cultura é a forma como nós fazemos as coisas dentro de casa,
né? Então, temos comportamentos aceitáveis e comportamentos inaceitáveis. E a cultura, ela é fundamental tanto para o sucesso de um projeto como esse, como também o fracasso. Porque se os advogados, eles não tiverem uma cultura que abrace a inovação, que abrace a tecnologia e que seja amigável a novos profissionais que começam, que não são advogados, mas que começam a interagir com os advogados, a dizer para os advogados como eles têm que fazer determinadas coisas, porque tem advogados que não aceitam isso, né? Então, você, se tiver uma cultura que é refratária à mudança, refratária à inovação, eu digo a você que a chance de um projeto como esse, tão audacioso como nós fizemos aqui, eu tive aqui o apoio dos meus sócios, do Rodrigo, do Reinaldo, o apoio do conselho para fazer esse projeto, se nós não tivéssemos esse apoio e se nós não nos comportássemos dessa maneira, certamente a gente não teria conseguido, não teria alcançado os avanços que nós conseguimos. E ainda temos muito que avançar, não tivemos avanço em todas as áreas. Tem áreas que precisam ainda de um tratamento específico. Mas aí vem, como a Karina disse, a liderança do nosso time. O nosso time, ele tem se mostrado à altura dos desafios, principalmente os nossos coordenadores, os nossos gerentes, os nossos diretores, para realmente implantar essa nova metodologia, porque não adianta nada você ter uma estratégia com a implantação do Scrum, para você chegar a oferecer, inclusive, produtos e serviços para os seus clientes, que antes você não oferecia, você pretende desenvolver essas novas soluções a partir de uma metodologia nova, então você tem uma estratégia, porque a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se as pessoas do seu escritório, da sua empresa, do seu departamento jurídico, não aceitarem, não tiverem a cultura de abraçar essas mudanças, essa inovação, eu acho que o desafio talvez não será bem sucedido. Mas no nosso caso aqui tem sido, com desafios, evidentemente, né, com situações de dificuldade, mas a gente tem conseguido superar, assim, graças à tenacidade e à persistência dos nossos colaboradores, dos nossos advogados que estão conosco há bastante tempo. Por fim, o que vocês esperam para os próximos 25 anos do Mandalite? Eu acho que a advocacia, é difícil dizer o que será a advocacia daqui a 25 anos, né? Mas eu acho que a advocacia vai passar por profundas transformações, né? E eu não acho que sejam transformações que venham para o mal, não, acho que elas vêm para o bem, né? Vêm para o bem do negócio, vem para o bem do escritório, para o bem dos clientes, dos departamentos jurídicos, da sociedade de forma geral, que precisa do trabalho do advogado. O advogado é definitivamente um elemento indispensável à promoção da justiça, e eu acho que nós vamos passar tanto a figura da sociedade de advogado, quanto a atuação dos advogados vai passar por uma transformação muito grande. É até difícil aqui falar o que eu acho, o que eu não acho, porque, né, é muito difícil, mas, de qualquer maneira, nós, advogados, teremos que aprender, nós temos que entender a tecnologia cada vez mais, nós teremos advogados com um conhecimento cada vez maior de tecnologia, né? E eu vejo isso no Mandalite nos próximos 25 anos. Eu vejo pessoas, nós já temos, pessoas que não são advogados, trabalhando em conjunto com os advogados, como existe hoje, numa frequência e numa intensidade cada vez maiores. Eu vejo os advogados, nós já fazemos isso no Mandalite há algum tempo, tá? Mas eu vejo os advogados cada vez mais focados no trabalho com dados, né? Fornecendo aos clientes insights, fornecendo aos clientes a inteligência que nós, como advogados, conseguimos extrair dos dados. Então, nós temos os dados aqui dentro de casa, nós precisamos fornecer aos nossos clientes insights, estratégias, linhas de atuação cada vez mais amparadas e suportadas por dados. Então, nossos advogados hoje, e acho que no futuro, e tenho certeza que continuarão cada vez mais focados no trabalho com dados. Para quê? Para fornecer novas soluções para os nossos clientes, insights, estratégias, como eu disse a vocês. E eu acho que nós começaremos a fornecer, a prestar serviços que talvez vão além da advocacia, né? Eu acho que nos próximos 25 anos, uma das mudanças importantes que nós já estamos assistindo, né?
mundo afora, e eu acho que no Brasil não será diferente. Claro que tudo isso precisa passar por uma discussão muito grande, mas eu vejo que os advogados começarão a prestar serviços que estarão em paralelo, caminharão em paralelo com os serviços jurídicos, terão sempre, claro, uma base de serviço jurídico, mas esses serviços serão ampliados cada vez mais, porque o leque de serviços jurídicos tende a ser ampliado. E isso vai ser muito bom para as sociedades de advogados, vai ser muito bom para os clientes, né, porque nós, advogados, conhecemos muito bem os serviços jurídicos, e vai ser especialmente bom para o advogado, né? Inclusive para aquele advogado que trabalha no seu escritório, que trabalha de maneira individual. Eu acho que tudo isso vai ser muito importante para a advocacia de forma geral. Tá? É assim que eu vejo aí os próximos 25 anos. Você ouviu o MCast, o podcast do Mandalite. Acompanhe a gente nas redes sociais e não deixa de seguir o nosso perfil no Spotify para receber os próximos episódios. Até lá!